Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e desde já convido vocês a virem fazer parte do nosso grupo gratuito do Telegram. Por lá, com meia hora de antecedência, pelo menos meia hora de antecedência, a gente divulga qualquer atualização nesses times. E ultimamente, com essas rodadas de meio de semana, sejam da Sul-Americana, da Libertadores, essas notícias são importantíssimas. Essas atualizações podem fazer toda a diferença entre uma mitada e uma zicada. A gente não pode ficar com um jogador que não vá para o jogo. Para vir fazer parte do nosso grupo, você só precisa mandar uma mensagem para esse número que está aí na tela dizendo o seu nome e a sua cidade. Beleza? Fico na torcida pela presença de vocês. Na última rodada, o Vitória Santa Terezinha fez apenas 33,91 pontos e, por incrível que pareça, não chegou a ser um desastre. A gente conseguiu ficar acima da média de muitos cartoleiros que disputam liga. Mas é óbvio que não dá para ficar satisfeito. Gabigol nos deu uma boa quebrada. O patrimônio também caiu um pouco, a gente estava com 57, está com 153 e vocês vão ver daqui a pouco que isso aqui ainda não é suficiente. A gente tem que permanecer no ritmo de tentar valorizar. Não deu certo na última rodada, vamos tentar recuperar na rodada de número 16, que é a nossa próxima. Mas e vocês? Quantos pontos fizeram? Mitaram ou zicaram? Ganharam cartoletas ou perderam? Me diz aí nos comentários que a gente vai interagindo. Eu aposto que você perdeu cartoleta. Praticamente todos os times de regularidade tiveram esse desfecho. Os jogos em que a gente coloca uma certa dose de favoritismo, um é o Bragantino, aliás, tem um favoritismo bem acentuado do Bragantino contra o Juventude. Outro é o Flamengo diante do Sport, o confronto do quinto, que ainda é um seríssimo candidato ao título, contra o 15º, que tem um ataque muito ineficiente. E, finalmente, eu citaria aqui o Fortaleza, que está em terceiro lugar, enfrentando o Santos. O Santos sem Marinho, o Santos tem sido um time muito jovem, talvez até Marinho vá para o jogo, mas a gente não pode afirmar isso. Então eu dou uma boa dose, um pouquinho menor que os outros dois, mas dou uma boa dose de favoritismo para o futebol que o Fortaleza tem apresentado nesse campeonato. E é com base nesses favoritismos que a gente vai tentar montar nosso time para a rodada 16. Aqui a gente vai ser um pouco arrojado na escalação. Note que eu estou triplicando a defesa do Flamengo e dobrando a defesa do Fortaleza. Mas não é um arrojo amalucado, não é algo desproposital. A gente até tenta sempre arriscar mais nesse time, no Vitória Santa Terezinha. Mas aqui, olha que está dentro da lógica. Quase todo mundo vai com algum saldo de gol do Flamengo. Então a gente ir com 3, a maioria vai com 2. Mas a gente colocar 3 saldos de gol não é nenhum absurdo. A mesma coisa com Fortaleza. Se a gente considera ele favorito, por que não dobrarmos a zaga? Muitas vezes essa estratégia dá certo, mas algumas vezes também dá errado. Quando dá certo, a gente dá um passo para frente. Quando dá errado, a gente dá um passo para trás. E considerando as probabilidades da rodada, acredito que tem tudo para a gente dar um pequeno passo para frente. No meio e ataque, nenhuma novidade, a gente vai com Praxedes, tem sido atualmente o substituto de Claudinho, Arrascaeta, Ederson, dispensam comentários, e no ataque, Hulk, Bruno Henrique e Arthur. Arthur se tornou o batedor de pênalti do Bragantino, e esse é um scout extremamente importante. Se a rodada da Sul-Americana da terça-feira valesse por Cartola, ele tinha feito mais ou menos 30 pontos. Bruno Henrique teria feito outros tantos aí. Hulk não fez gol, não deu assistência, eu também não assisti o jogo, mas sempre é um jogador com potencial bastante alto. O técnico vai ser Renato Gaúcho, que continua caro, mas tem uma boa chance de valorizar. E como eu disse, a gente precisa. Por sinal, a questão da valorização também pesou no nosso time, sem abrirmos mão de uma possibilidade boa de pontuarmos. Para vocês verem, a equipe fechou custando 153,85 cartoletas.
foi a conta do chá, restou apenas 11 centavos. Mais uma prova que a gente precisa continuar valorizando, esse campeonato está bastante caro. No banco de reserva a gente vai com João Paulo, Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Zarate, Coelho. Vamos tomar muito cuidado com a montagem do banco, porque mudanças impensadas, aquelas que não são noticiadas no sábado, também podem acontecer e a gente tem que estar prevenido para elas. Então, nosso time fecha com, deixa eu mostrar aqui no campinho, que eu sei que vocês preferem, fecha com esses jogadores aqui, custando 153 cartoletas. Vamos lá na montagem do Vitória Arranca-Toco, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam, já que chegaram até aqui, acredito que estão gostando, então peço que se inscrevam, que isso vai nos ajudar a levar esse e outros conteúdos cada vez a um grupo maior de pessoas. Vamos lá. Aqui no Vitória Arranca-Toco, que é um time que tem uns 30 pontos a mais do que apenas 30 é muito pouco, apenas 30 pontos a mais do que o Santa Terezinha, mas por outro lado ele tem menos cartoleta, ele tem cerca de 147. Tanto que para montar ele aqui no campinho, o time anterior, eu tive que retirar o técnico, senão não dava para fazer a montagem. E com isso mostrar a vocês as mudanças que a gente vai fazer. Mas qualquer coisa a gente troca o técnico aqui. Outro grande favorito é Maurício Barbieri, mas por sinal é mais caro do que o Gaúcho. Então vamos pensando, deixa o técnico por último. Vamos ver o que acontece. Qualquer coisa a gente troca ele por um técnico que vai fazer 1,5, 2, mas custe pouquíssimas cartoletas. Mas vamos em frente. Aqui no gol eu vou trocar, como eu quero fazer um time mais conservador, menos arrojado, triplicando e duplicando defesas, eu vou trocar o Diego Alves pelo... Eu pensei muito no Everson. Everson está desvalorizado. É um jogo difícil, mas tem tudo para ser um jogo truncado, praticamente um clássico. E clássico é dado para ter poucos gols. Isso potencializa muito o Everson. Tem poucos gols, mas todo mundo fica chutando de média distância, que proporciona algumas defesas. Mas quem eu vou colocar por enquanto é Cleiton do Bragantino. Não com tanta felicidade, mas porque eu quero pelo menos um saldo de gols do Bragantino. Eu acho válido, já que ele é um grande favorito na rodada. Outra troca, visando encaixar nas cartoletas, eu vou tirar o William Arão do Flamengo e colocar o companheiro dele, Gustavo Henrique. O William Arão é um jogador que gera mais scouts. Por outro lado, o Gustavo Henrique é um jogador extremamente eficiente na parte ofensiva. O Flamengo, nesse jogo contra o Sport, que deve jogar bem fechado e tem tido bons resultados com essa tática, tem conseguido alguns saldos de gols. Então o Flamengo talvez tenha que usar muito o expediente da bola alçada na área, aquelas bolas paradas, faltas próximas à área, escanteios, e quase todos eles batem em Gustavo Henrique. Por outro lado, se ele não fizer um gol, a gente vai tentar torcer que ele mantenha o saldo, porque scouts ele gera muito pouco. Então, Gustavo Henrique na equipe. Outra mudança, já que queremos fazer um time mais diversificado, eu vou retirar o Tinga e vou fazer aqui uma pequena aposta. A gente daqui a pouco vai ter uma aposta um pouco maior. Eu vou tirar Tinga e colocar Reinaldo. Reinaldo é aquele 8,800, mas quem sabe hoje não é, nessa rodada, nesse final de semana, não é a vez do 800. É o homem do pênalti no São Paulo, jogador extremamente ofensivo. E está desvalorizado. O problema do Cleiton é que ele não está desvalorizado. Ele pode, se sofrer gol, pode nos levar algumas cartoletas. Outra mudança que a gente vai fazer aqui, eu acho que é totalmente 6 por meia dúzia, a gente vai trocar Praxedes por Terãs, que está numa fase fantástica no Atlético. A gente só tem que ficar de olho se realmente vai para o jogo. Qualquer atualização, reforça o convite, vem para o nosso grupo do Telegram, que por lá a gente divulga. E finalmente uma outra mudança, já que eu quero ficar com o Renato Gaúcho, eu vou trocar Isla, que tem um bom potencial, mas não posso colocar qualquer jogador barato. Eu vou escolher aqui do América, ele vai estar fazendo sua estreia, e jogador em estreia costuma fazer uma pontuação boa, vai ser Patrick.
Mas por que Patrick do América? Porque, primeiro, a Chapecoense cede muitos desarmes pelo lado esquerdo, lado direito de quem joga. É só vocês observarem as últimas rodadas que a galera tem desarmado bastante o setor esquerdo da Chapecoense, principalmente quando ela parte para o ataque. Como ela está praticamente já rebaixado, acredito que ela vá para o ataque. E indo para o ataque, proporciona os desarmes de Patrick. Além do mais, é um jogador ofensivo. É um jogador que costuma dar assistência, costuma fazer gol. Quem sabe não acontece nessa rodada. E com isso nos sobraram 14,87 cartoletas. Parece muito, mas não é. Dá para colocar aqui ou Renato Gaúcho ou Barbieri. Pelo potencial de valorização e pelo time do Flamengo, eu vou escolher o Renato Gaúcho. O nosso capitão vai ser Bruno Henrique do Flamengo. Finalmente, o banco de reserva vem com Matheus Teixeira, Dias Gabriel Dias do Ceará, Léo Pereira, Everton Ribeiro e Coelho do Bragantino. O time novamente ficou na conta do Chá com 145 cartoletas, sobrou apenas uma. E está aqui a nossa formação. Se gostou, deixa um like, que isso nos motiva a estar sempre produzindo mais material. Beleza? Abração, uma boa rodada e reforço o convite. Vem para o nosso grupo do Telegram. Boa sorte!